Durante o ato na Paulista, a data de ontem, Jair Bolsonaro voltou a falar que ele é o nome para as eleições presidenciais em 2026. Vamos ouvir. Nós vamos continuar andando pelo nosso Brasil. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. Mas para 67% da população, o Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura à presidência e apoiar alguém. É o que aponta uma pesquisa do Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Apenas 28% do eleitorado acredita que ele deveria tentar se candidatar. 5% declararam não saber. A pesquisa entrevistou 3.054 pessoas com 16 anos ou mais em 172 municípios, de terça até quinta-feira da última semana. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pepe, vou começar com você. Primeiro que o Datafolha errou redondamente nas últimas eleições, não foi só por margem de 2%, hein? Ele dizia que o Lula estava muito à frente de Jair Bolsonaro, quando abriram as urnas não era nada disso. A única que acertou foi a Paraná Pesquisas, mas não vamos discutir o método da pesquisa. Você acha que o Bolsonaro deveria insistir na candidatura ou, diante da sua inelegibilidade, da dificuldade em reverter esta situação, ele deveria escolher logo quem vai sucedê-lo e apoiar este candidato? O Capês, essa pesquisa mostra muita coisa, né? Tanto essa pesquisa quanto a pesquisa foi feita também pelo Datafolha na semana passada, falando que a população quer que o Lula não saia candidato à reeleição, mostram claramente que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, né, não encontra esse apoio, né, para sair uma nova candidatura, né, mostrando que o povo está cansado dessa polarização entre Bolsonaro e Lula, né? O povo quer ver outras lideranças surgindo, seja de esquerda, seja de direita, e está vendo essa movimentação do Bolsonaro de ficar até o final, né, do período eleitoral como candidato, a mesma forma que o Lula fez no passado, né? Você vê que os dois agem praticamente da mesma forma, né? É algo que ele está fazendo, né? E segurando as lideranças novas de direita que poderiam sair, né? E essa estratégia, na minha opinião, é muito complicada, porque pode prejudicar a candidatura do maior aliado dele, né? O Tarcísio, né? Até porque o Tarcísio, como é governador do estado de São Paulo, para ele sair candidato a presidente da República, tem que se descompatibilizar do cargo no começo do ano que vem, não é? Então, se o Bolsonaro ficar tensionando a corda até o final, provavelmente vai perder a possibilidade de ter a candidatura do seu aliado Tarcísio como candidato à presidência da República. Então eu sinto, Capês, respondendo a tua pergunta, que o povo está cansado da polarização, o povo está cansado de mais do mesmo, está cansado de Bolsonaro, está cansado de Lula, né? Eu estou cansado do Lula também, né? Eu brinco falando que eu não aguento mais ouvir o nome do Lula desde 89, eu ouço, né? Toda eleição, Lula, o tempo inteiro Lula, né? E com Bolsonaro praticamente é o mesmo efeito, né? Então eu sinto que Bolsonaro deveria sim, né, ter uma estratégia muito mais proativa, muito mais pragmática para escolher o candidato da direita, né, definir quem são os candidatos ao Senado Federal para poder realmente ter uma votação expressiva nas eleições do ano que vem. Bom, Henrique Krieger, só uma informação. Em setembro de 2022, o Datafolha apontava Lula com 50% dos votos e Bolsonaro com 36%. O primeiro turno terminou com 48-43, bem diferente do que uma margem de erro de apenas 2%. Mas vamos partir da pesquisa do ponto de vista que a pesquisa está certa. Tudo bem. Você concorda com o PP de que essas lideranças que polarizam direita e esquerda já cansaram e está na hora de renovar até para sair desta polarização, dessa guerra de narrativas? Ou você é direita, você odeia a esquerda. Ou você é esquerda, você odeia a direita. Não seria o momento de buscar novas alternativas? Mas o povo quer? Eu queria te ouvir. Eu acredito que o povo sempre está aberto aí para novas alternativas, especialmente diante do cenário que a gente tem hoje. O presidente Lula mostra claros sinais aí de que não tem condições de conduzir o país, talvez até o final do mandato, quem que dirá para mais um mandato, né? E o presidente Bolsonaro tem um desafio bastante grande aí, que é a questão da inelegibilidade. Nesse cenário, a questão é quando é que o presidente Bolsonaro vai fazer o anúncio, talvez, de um apoio. Por enquanto ele permanece como candidato, mas todo mundo sabe que a chance dele se candidatar é muito
baixa, mas ele precisa lutar por isso justamente por ser uma injustiça, que na minha opinião de fato é essa injustiça da questão da inelegibilidade. Nesse sentido, a pergunta é, quem vem? E eu concordo, acho que agora não é a hora de colocar a mão na cabeça de ninguém e já declarar que esse é o escolhido, justamente porque o presidente Bolsonaro e esse movimento que ele representa tem arqui-inimigos no Brasil nas mais altas cúpulas. A pessoa que for marcada agora como o herdeiro do apoio do Bolsonaro para 2026 vai começar a ser perseguida e queimada desde já para chegar na mais fraca posição que puder do que até em 2026. Então a gente tem aí um desafio muito, muito grande, que é como manter os possíveis, né? Esses que estavam no trio ontem e outros aí que estão sendo cogitados. Essa própria pesquisa da Datafolha aí trouxe até o nome, por exemplo, do Romeu Zema, da Michelle Bolsonaro e até de Pablo Marçal na pesquisa do Datafolha, né? Como possíveis candidatos aí para substituir. Nesse cenário, como é que seria a construção até 2026? Deixa cada um fazer sua construção individual, cada um seguir o seu trajeto e quando chegar na hora de decidir, o Bolsonaro declara o apoio caso a inelegibilidade não tenha sido revertida. Deputado federal, delegado Palumbo, você é um homem de posições. E o Brasil hoje, ou você é de esquerda ou você é de direita. As últimas eleições rejeitaram o centro. Rejeitaram aqueles que não assumiram uma posição muito definida de um lado ou de outro. Haja vista que a eleição para o estado de São Paulo, em que o candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, tinha quase 600 municípios e mesmo assim não foi eleito porque não tinha uma chapa presidencial. Não apoiava nem Bolsonaro, nem Lula. Então eu pergunto a você, na hipótese de Jair Bolsonaro não conseguir a sua candidatura, o que parece ser o mais viável nesse momento, quem são os nomes da direita que teriam densidade eleitoral para fazer frente à esquerda? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro aqui que alguns aliados políticos do próprio presidente Jair Bolsonaro querem que ele passe o bastão. Mas eu entendo o presidente Jair Bolsonaro. Imagine você sendo injustiçado, e na minha opinião ele foi injustiçado, se tornou inelegível por um motivo, na minha opinião, muito banal, fez uma reunião ali e se tornou inelegível. Para mim não é motivo plausível isso. Aí ele tem mais de 1000 inserções na TV durante o horário eleitoral que simplesmente não foram para o rádio. Absurdo, e nem para o rádio e nem para a TV. Ele teve vídeos que não poderiam ser expostos. Ou seja, é claro que ele vai se sentir injustiçado. E qualquer um que tem um mínimo de empatia, gostando dele ou não, vai entender que isso não é motivo. Eu acho que numa democracia teria que ser igual lá nos Estados Unidos. Mesmo a pessoa que estiver presa, ela tem direito a concorrer. E que o povo decida. Exatamente assim. Não importa o que você fez. Se você é condenado, não, você vai concorrer às eleições. Se você está na cadeia, você vai concorrer às eleições. Eu acho que deveria sim. Afinal de contas, o poder emana do povo. Então, deixe... Você é contra a lei do ficha limpa? Deixa o povo... Não, eu sou favorável. Pepe, eu estou falando do presidente, Pepe. O presidente Bolsonaro, na sua parte você fala. Pepe, só para entender. Eu acho que o povo tem que decidir. Condenado? Eu acho que o povo tem que decidir. O que eu quero dizer é o seguinte, se você deixar eu falar, depois você fala. O que o Palumbo está se referindo, que a inelegibilidade do presidente decorreu de uma fala dele num ato no dia 7 de setembro. Não foi a prática de um crime de corrupção, um outro crime. Nesse ponto que ele disse que talvez fosse injusta a inelegibilidade do presidente. É isso que ele está falando quando você abruptamente o interrompeu. Deixa ele falar depois. É que ele corta o raciocínio de todo mundo. Então, ele tem essa mania. Aí depois ele toma a palavra está, sai mas ele é sempre bem-vindo aqui. Mas tem que aprender a ouvir. Ele não deixa ninguém ouvir. Ele corta o raciocínio das pessoas. É antidemocrático me dar uma parte nisso. É antidemocrático interromper o colega que está falando. Ele corta a palavra está garantida. Interromper também, porque você falou um monte de besteira até aí. Eu fiquei quieto. Eu fico quieto, eu escuto você falar, mesmo não concordando. Essa é a diferença da direita e da esquerda. A gente deixa vocês falar, a gente deixa vocês se posicionar. Eu não quero que ninguém se senta aqui censurado. Eu não quero a censura nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a nossa diferença. Eu deixo você falar e quando eu vou falar, você não deixa. Eu não acho. Isso é uma parte. Fala você, Pepe. Não, pode falar. Não, fala você. Pega o programa, senta no lugar do Capês. Toca o programa aí. Pode falar. Posso continuar? Ou não? Eu não acho que foi justo. E eu entendo o presidente Bolsonaro.
Eu não acho que uma reunião é motivo para você se tornar inelegível. E quem tem que dar a palavra final é o povo. Se o povo quiser colocar um palhaço lá, ele coloca. Se quiser colocar um maconheiro lá, ele coloca. Eu não tenho como lidar com isso, eu não posso fazer nada, porque a vontade do povo tem que ser soberana. Essa é a minha opinião. Agora, é evidente que ele vai se sentir injustiçado. E é evidente que ele não vai querer passar o bastão. Porque, na minha opinião, e acredito que na dele também, ele foi extremamente injustiçado. E ele está lutando pelos seus direitos políticos, então ele tem que lutar até o final. Agora, o mais viável ali seria o Tarcísio. Mas para o Tarcísio é bom que até agora ele não se declarou candidato e está se mostrando muito leal ao presidente Bolsonaro. Acho que ele tem que fazer isso mesmo. Quem não tem lealdade, não tem gratidão, foi eleito nas costas do Bolsonaro e tem que ser leal. A pior coisa que tem é quando você elege alguém e essa pessoa vira as costas para você. Mas tudo bem, nada como um dia após o outro. Enfim, eu acho que o Tarcísio ele acaba se beneficiando com isso. Porque agora não é hora de você colocar a cabeça para fora que você vai tomar uma marretada. Agora é hora de você ficar quietinho. O Tarcísio fazendo um bom governo, como está fazendo aqui no estado de São Paulo, naturalmente, se no ano que vem o Jair Bolsonaro não conseguir reverter a situação, automaticamente ele é o candidato natural. Ana Beatriz Hirsch, uma chapa com Tarcísio de Freitas na cabeça, Michele Bolsonaro como vice, traria o carisma dos Bolsonaro, a condição de uma mulher e um gestor na chapa. Seria uma chapa competitiva? Por que eu digo isso? Porque já há passarinhos vão assobiando no nosso ouvido, cantando nos ouvidos por aqui, que seria uma alternativa possível e viável. Qual a sua opinião? Capês, independentemente se eu gosto ou não de uma chapa como essa, é inegável que é uma chapa que teria aí muita visibilidade, teria muito apoio, teria uma comoção forte da população, exatamente pelo que você coloca. Existe uma boa impressão do governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que sempre que um governador quer se alçar a presidente, ele tem a dificuldade que é se fazer conhecido em todo o país. E no caso do Tarcísio, como ele também já passou pelo governo federal, isso é mais fácil. E tem Michele Bolsonaro, que, como o próprio nome já diz, é do clã Bolsonaro e com certeza vai ter o apoio do marido. Eu acho que aí, dentre tantas hipóteses, eu até gosto da ideia de ter uma mulher num cargo de liderança como essa. Acho que o Brasil tem a ganhar sempre colocando mulheres no poder. Muito bem, eu concordo com você. Meu querido Felipe Monteiro, nosso PP, olha aí, 28% com tudo que aconteceu contra o Bolsonaro, ainda 28% acham que ele deveria se candidatar. É óbvio que os 28% votariam nele. Podemos dizer, então, que mais ou menos nós temos 30% radicalmente a favor do Bolsonaro, 30% radicalmente a favor do Lula e 40% que podem oscilar entre a centro-direita e a centro-esquerda. Como você vê o cenário eleitoral para o ano que vem? Ô, Capês, essa pesquisa não analisou quem ia votar no Bolsonaro caso o Bolsonaro saísse candidato a presidente, né? Caso você viabilizasse. A pesquisa apenas apontou, né, que mais da metade da população não gostariam que Bolsonaro saísse candidato à presidência da República, assim como não queriam que o Lula saísse candidato à presidência da República também na reeleição. Permita interrompê-lo, porque é o seguinte, a minha pergunta é, 28% acham que ele deve tentar a ex-presidência. Se acham que ele deve tentar, é porque devem votar nele. É uma dedução lógica. Não necessariamente, claro que não. também não acho que não. Claro que não. A palavra está com você. Então. Óbvio que não. Eu posso querer que ele saia presidente, defender que ele saia presidente, mas não votar nele, né? Então, são questões completamente diferentes, né? E aí o Palumbo colocou um ponto que eu acho que... Primeiro é o seguinte, não te interrompi não, cara. Fiz só um breve comentário, uma parte. Isso é o quê? Né? Esse programa estava chato demais. Todo mundo falando blá, 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 blá. Fiz só uma pequena parte para fazer uma pergunta para você. Tem que trabalhar em site de fofoca. E você não aceita. Não, remember. Faz parte da democracia o diálogo. Agora? Faz parte da democracia o diálogo. Faz parte da democracia o diálogo. E você não aceita dialogar comigo. Aqui você tá bravo. Dialogar comigo. Toma água aí, filho. E o Palumbo esquece uma coisa também, né? Além da Justiça Eleitoral ter declarado o Bolsonaro inelegível, né, muito provavelmente nesse processo que está correndo na Justiça, né, ele vai ser condenado. Né? Todo mundo sabe que vai ser condenado. Peraí, agora você é a mãe de Ná? O próprio Bolsonaro já... Vou te interromper também agora. Agora é a mãe de Ná. Já acha isso, né? Não, você acha que vai ser absolvido? Tomara que não, eu torço para que não, né? Você acha que vai ser absolvido? Tomara que não. Tomara que não. Isso é o que você deseja. Eu não desejo isso. Não, eu não desejo também que ele seja condenado. Você quer que ele seja absolvido? Entendeu?
Claro que tem que ser absolvido. Oh, aleluia, aleluia. Eu não quero que seja concordo com você, Pepe. Uma das coisas que eu não consigo entender, né, é como que parte da população fica vibrando quando alguém vai ser condenado. Eu não consigo entender. Ah, vai ser condenado, ainda bem vai ser condenado. Cara, a gente está perdendo a capacidade de ser humano, né? Ficar desejando desgraça alheia, né? Eu sou completamente contra isso, né? Eu não gosto porque ele não merece ser condenado. Eu acho que ele não merece. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pepe. Então, assim, muito provavelmente o Bolsonaro vai ser condenado, sim. Né? Todo mundo sabe que vai ser condenado. Então, na minha opinião, o Bolsonaro deveria, sim, pegar o seu capital político, que é muito grande, né? Ninguém, em sã consciência, duvida do capital político do Bolsonaro, assim como ninguém deve duvidar do capital político do Lula, né? Teria que usar esse capital político para ajudar já a fazer a campanha do próximo candidato da direita para a eleição de 2026. Muito bem. Meu querido Henrique Kriegner, eu, por exemplo, vou discordar do PP, eu fico contente quando, por exemplo, o Marcola é condenado. Eu fico contente, né, quando o casal Nardoni recebeu uma condenação. Tem muitas condenações que eu fico contente. Eu fico triste quando eu vejo condenações que, no meu ver, são injustas e não seguem o devido processo legal. Mas eu queria ouvir você porque, como diz o PP, democracia é diálogo. E no diálogo a gente tem que ouvir as pessoas, não interrompê-las. Qual a sua opinião? Quando a justiça é feita, acho que todo mundo vai se alegrar, né? Quer dizer, aqueles que são justos vão se alegrar. Aqueles que estão do lado errado da história vão ficar lamentando aí, chorando a pena dos bandidos, né? Mas nesse caso eu concordo com o PP. Para além do que é o certo ou errado, a gente já sabe que a nossa justiça não está trabalhando da maneira correta nesses casos. A gente está vendo uma politização desses processos. E aí que está o perigo, Capês. Quando a gente começa a analisar tudo o que está acontecendo em torno do 8 de janeiro, a questão da inelegibilidade e os outros processos também. A gente discute, fala, olha, deveria unir, deveria fazer isso, fazer aquilo. E tudo isso é muito bom e ótimo. Porém, nós temos que lembrar que nós não estamos aí seguindo as condições normais de pressão e temperatura. Nós não estamos numa sociedade normal em que a justiça reza pela justiça e a política reza pela política e o executivo, né, vai fazer ali a execução das políticas públicas que precisam ser aplicadas no país. Nós não estamos nisso. Nós somos uma confusão generalizada dos três poderes, uma intervenção um em cima do outro, uma politização por parte do judiciário, ministro do STF pressionando politicamente políticos, presidentes de câmaras aí, legislativas para poder fazer uma coisa ou outra coisa, ministros do judiciário pressionando deputados e parlamentares. É um cenário de bagunça generalizada. Então não dá pra gente esperar que nesse cenário dá pra gente ordeiramente sentar na mesa e sair com uma opção toda colorida aí com um arco-íris em cima. Não vai sair. Esse é o cenário que nós temos hoje. Nós não estamos mais falando sobre aquilo que é certo de acordo com a lei. Nós estamos falando sobre aquilo que é dado de acordo com as condições que a gente tem hoje e isso é muito perigoso para o futuro do país. Meu querido, eu quero voltar aqui com o nosso delegado Palumbo, porque ele é deputado federal, ele está acompanhando as discussões, ele traz coisas frescas para nós aqui, direto da fonte. Palumbo, nesse ambiente de instabilidade política, país dividido entre direita e esquerda, pessoas se agredindo, enquanto estava tendo ato na Paulista, estava tendo um ato contra a anistia na Tutóia. Eu passei por ali, tinha mais ou menos umas 64, 67 pessoas. Você conseguiu mas contar? Parei para contar, mas estava tendo. Então eu pergunto a você, instabilidade política, insegurança jurídica, imprevisibilidade no cenário econômico. Nós não vemos aí um rumo para o país. E tudo isso está sendo deixado de lado. O país está com déficit fiscal acumulado de 2023 até agora, abril de 2025. Está com uma dívida que chegou a chegar a 8 trilhões de reais, já baixou um pouco, mas continua a 7. Como você vê o encaminhamento? Nós estamos perdidos em discussões e está passando um bonde econômico na nossa frente. É triste, né? Eu acho que essa polarização realmente já deu o que tinha que dar. Enquanto eu já fiz, inclusive, um pronunciamento na Câmara dos Deputados, enquanto o lado direito está brigando com o esquerdo com o direito, tem alguém morrendo nesse exato momento numa fila de hospital. Tenho certeza disso. Aliás, antes do programa eu recebi um pedido de auxílio que uma pessoa está literalmente morrendo porque não consegue atendimento aqui na cidade de São Paulo. Isso porque a cidade de São Paulo é a cidade mais rica do país. Se está assim aqui, imagine em outros pontos. A população não aguenta mais isso. Tem razão. Mas eu volto a insistir, professor Capês. Eu acho que a gente tem que ter
eu acho que deveria ser revertida a decisão que tornou o Bolsonaro inelegível, pela injustiça que foi feita. E concordo com você, quando eu vejo um estuprador, um latrocida sendo condenado, eu me alegro sim, porque eu penso na vítima dessa pessoa, penso na mãe, penso no filho, penso no pai, penso na Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, que, aliás, não se sentiu satisfeita em nenhuma hipótese com a condenação do Alexandre Nardoni, que já está solto, pegou 32 anos, ficou 16. Enquanto a gente fica nessa polarização e no Congresso se fala muito disso, Capês, e não se pauta assuntos importantes, por exemplo, a PEC Isabela Nardoni é uma PEC muito importante, mas não se fala nisso lá. Só fica essa disputa de anistia, vamos ter anistia, o presidente da Câmara fica saindo pela culatra, o presidente do Senado já falou que não vai pautar isso, então fica muito difícil. E concordo com o PP, caso esse projeto seja pautado e passar em ambas as casas, eu acho que a vontade popular deveria ser respeitada. E não vir alguns juristas já falar, não, mas o Supremo vai dizer que isso não pode, que isso é inconstitucional. Então não precisa do Congresso Nacional. Se o Supremo vai decidir tudo, para que o Congresso Nacional? Vamos economizar dinheiro, vamos largar a mão de ter 513 deputados e 81 senadores.